Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 4 da série de mensagens Conhecendo o Espírito Santo. E nesse episódio em particular, nós vamos falar sobre o poder criador do Espírito Santo e os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Fique conosco até o final desse vídeo que tem bastante coisa interessante. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, quero pedir que fique conosco aqui até o final desse vídeo, porque temos um conteúdo bastante importante. Nesse episódio, estamos aprendendo acerca do Espírito Santo, os seus nomes na Bíblia e o seu poder criativo. Tem uma coisa muito interessante, foi o Espírito Santo que deu vida à criação. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo de Deus dá vida a todos. Quando ele retira o seu Espírito, a vida acaba, a vida cessa. Isso está lá em Jó, capítulo 33 e versículo 4. Aliás, na criação, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o pneuma. No caso, no hebraico, era o ruach, que é espírito, que é vento, que é sopro de vida, e a partir de então o homem passou a ser alma vivente. A pergunta que não quer calar: quem é que nos transforma em novas criaturas por meio do novo nascimento? É o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 3, dos versículos 3 a 8. O poder criativo do Espírito Santo não foi só no caso da criação, lá em Gênesis capítulo 1. Foi o poder criativo do homem, foi o poder criativo da nova vida ao homem, do novo nascimento. É o poder criativo que instituiu a igreja, foi pelo poder do Espírito Santo que a igreja nasceu. Olha quão importante é esse poder criativo. Se nós identificarmos no versículo 8 de João 3, olha o que diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha o poder de dar uma nova vida que o Espírito Santo tem. À medida em que nós nos arrependemos, que recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o poder criativo do Espírito Santo nos traz nova vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E quem nos leva, quem nos apresenta o Espírito Santo, que nos sela com a sua justiça, é Jesus. E é interessante destacar que o próprio Espírito Santo, ele tem vários nomes na Bíblia. São diversos. Aqui nós vamos separar alguns para você entender. Se você for na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele é chamado de Espírito de Deus. O texto diz assim: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Mas ele tem outro nome, ele também é chamado de Espírito de Cristo. Isso está lá em Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele também é chamado de Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1, capítulo 5. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lá em Romanos, capítulo 8 e versículo 2, ele é chamado de Espírito de vida. Abre aspas. Porque a lei do Espírito da vida. Ele é o Espírito da vida. E um outro nome muito importante também é Espírito de adoção. Isso está lá em Romanos 8,16, que diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui está uma importante revelação que o Espírito Santo é chamado de Espírito de adoção. É ele que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus através da irmandade em Cristo Jesus. Quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esses são alguns exemplos dos nomes do Espírito Santo, para você ver como a Bíblia é repleta e interessante, falando acerca do poder criativo do Espírito Santo e dos seus nomes por toda
a Bíblia. A partir do próximo episódio, nós vamos falar de um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. A Bíblia é repleta de simbologia, de alegorias, e existem vários símbolos que são atribuídos ao Espírito Santo. Então fique conosco aqui no próximo episódio, está bastante interessante. Nós vamos começar a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Quer um exemplo? Fogo e vento. Te aguardo no próximo episódio, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já quero pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Muito importante, ficou aqui até o final, dá o joinha, dá o like, dá o gostei e muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, em suas redes sociais, porque quanto mais pessoas forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas. Deus abençoe, até o próximo episódio.